Qual a função geral dos leucócitos? Os leucócitos, quando em suspensão no sangue, são de forma esférica e têm a função de proteger o organismo contra infecções. São produzidos na medula óssea, assim como os eritrócitos, ou em tecidos linfóides e permanecem temporariamente no sangue. Diversos tipos de leucócitos utilizam o sangue como meio de transporte para alcançar o seu destino final, os tecidos. Os leucócitos são classificados em dois grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos têm núcleo de forma irregular e mostram no citoplasma grânulos específicos que ao microscópio eletrônico aparecem envoltos por membrana. De acordo com a afinidade tintorial dos grânulos específicos, distingue-se três tipos de granulócitos: os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Além dos grânulos específicos, essas células contêm grânulos azurófilos que se coram em púrpura e são lisossomos. O núcleo dos agranulócitos tem forma mais irregular e o citoplasma não tem granulações específicas, podendo apresentar grânulos azurófilos inespecíficos, presentes também em outros tipos celulares. Há dois tipos de agranulócitos, os linfócitos e os monócitos. O número de leucócitos por microlitro de sangue no adulto normal é de 4.500 a 11.500. Essa tabela mostra a quantidade e a porcentagem de glóbulos sanguíneos. Chama-se leucocitose o aumento e leucopenia a diminuição do número de leucócitos no sangue. A contagem diferencial de leucócitos circulantes pode indicar a existência de uma grande variedade de doenças. Da mesma maneira, a análise morfológica do núcleo e do citoplasma dos leucócitos pode ser determinante para o diagnóstico de diferentes doenças e síndromes. Quais são as principais características dos neutrófilos? Os neutrófilos, ou leucócitos polimorfonucleares, são células arredondadas com diâmetro entre 10 a 14 micrômetros. Têm núcleos formados por 2 a 5 lóbulos ligados entre si por finas pontes de cromatina. Os neutrófilos constituem a primeira linha de defesa do organismo, fagocitando, matando e digerindo bactérias e fungos. A célula muito jovem tem núcleo não segmentado em lóbulos, sendo chamada de neutrófilo com núcleo em bastonete ou simplesmente bastonete. Nessas células, o núcleo tem a forma de um bastonete curvo. Nos núcleos dos neutrófilos em mulheres, aparece frequentemente um pequeno apêndice, muito menor do que um lóbulo nuclear, com a forma de uma raquete. Essa raquete contém a cromatina sexual, que é constituída por um cromossomo X condensado, que não transcreve seus genes. O citoplasma do neutrófilo apresenta predominantemente grânulos específicos e azurófilos. Os grânulos azurófilos são lisossomos que contêm proteínas e peptídeos destinados à digestão e morte de micro-organismos. Os grânulos específicos, além de apresentarem enzimas importantes no combate aos micro-organismos, também têm componentes para reposição de membrana e auxiliam na proteção da célula contra agentes oxidantes. Ao microscópio eletrônico, os grânulos azurófilos são maiores e mais eletrodensos do que os grânulos específicos. Observe na tabela os diferentes componentes dos grânulos específicos e dos grânulos azurófilos. Quais são as principais características dos eosinófilos? Os eosinófilos são muito menos numerosos do que os neutrófilos, constituindo apenas 1 a 3% do total dos leucócitos.
Apresentam um núcleo bilobulado e o retículo endoplasmático, as mitocôndrias e o complexo de Golgi são pouco desenvolvidos. A principal característica para a identificação do eosinófilo são as granulações citoplasmáticas ovoides que se coram pela eosina. Os eosinófilos fagocitam e digerem complexos de antígenos com anticorpos, que aparecem em casos de alergia, como a asma brônquica, por exemplo. Também participam da defesa contra os parasitos, como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi. São também efetivos contra bactérias, vírus e protozoários. Tanto nas parasitoses como nos casos de alergia, aumenta o número de eosinófilos no sangue, a eosinofilia. Sua atividade defensiva é realizada pela liberação seletiva do conteúdo de seus grânulos para o meio extracelular e pela fagocitose e destruição de complexos antígeno-anticorpos. Os grânulos específicos dos eosinófilos são maiores do que os dos neutrófilos e apresentam em seu eixo maior um cristalóide ou interno alongado, eletrodenso. O principal componente do interno é a proteína básica principal, que é responsável pela acidofilia do grânulo. A camada que envolve o interno é menos densa aos elétrons e denomina-se externo ou matriz. A proteína básica do interno tem atividade antibacteriana e antiparasitária, e a proteína catiônica do externo tem atividade contra parasitas, bactérias e alguns vírus. Dentre outras substâncias secretadas pelos eosinófilos estão citocinas, como as interleucinas e interferona, e mediadores inflamatórios lipídicos, como os leucotrienos, que exacerbam a resposta inflamatória. Quais são as principais características dos basófilos? O basófilo tem núcleo volumoso, com forma retorcida e irregular, geralmente com aspecto da letra S. O citoplasma é carregado de grânulos maiores do que dos outros granulócitos. Os basófilos constituem menos de 2% dos leucócitos do sangue, por isso é difícil encontrá-los nos esfregaços sanguíneos. Sua meia-vida no sangue é estimada em 1 a 2 dias. Ao microscópio eletrônico, os grânulos dos basófilos são muito eletrodensos, medindo entre 0,15 a 0,5 micrômetros de diâmetro. Contém histamina, fatores quimiotáticos para eosinófilos e neutrófilos e heparina. A membrana plasmática dos basófilos, como a dos mastócitos encontrados nos tecidos conjuntivos, também apresenta receptores para imunoglobulina E, a IgE. Os basófilos liberam seus grânulos para o meio extracelular sob a ação dos mesmos estímulos que promovem a expulsão dos grânulos dos mastócitos. No entanto, apesar das semelhanças, basófilos e mastócitos não são aspectos diferentes do mesmo tipo celular, pois se originam na medula óssea de precursores diferentes. Além das proteínas contidas nos grânulos, os basófilos também secretam citocinas, a interleucina 4, a interleucina 13, por exemplo, e leucotrienos, que são mediadores inflamatórios. Acredita-se que por meio da secreção de citocinas, os basófilos modulem a função de determinadas populações de linfócitos T, tendo, portanto, uma ação imunomoduladora. Quais são as principais características dos linfócitos? Os linfócitos são responsáveis pela defesa imunológica do organismo. Essas células reconhecem moléculas estranhas existentes em diferentes agentes infecciosos, combatendo-as por meio de resposta humoral, que é a produção de imunoglobulinas, e resposta citotóxica, mediada por células. Dependendo das moléculas localizadas em sua superfície,
Os linfócitos podem ser separados em dois tipos principais, os linfócitos B e os linfócitos T, com diversos subtipos. Os linfócitos constituem uma família de células esféricas com diâmetro variável entre 6 e 8 micrômetros. Com essas dimensões, são conhecidos como linfócitos pequenos. No sangue circulante, há ainda uma pequena porcentagem de linfócitos maiores, que podem alcançar 18 micrômetros de diâmetro. Observe a imagem à esquerda. Ainda na imagem à esquerda, observe que o núcleo aparece escuro nos preparados usuais, característica que favorece a identificação do linfócito. Nesses preparados, o nucleolo do linfócito não é visível, mas pode ser demonstrado por meio de colorações especiais ou de microscópio eletrônico, como na figura à direita. O citoplasma do linfócito pequeno é muito escasso e aparece nos esfregaços como um anel delgado em volta do núcleo. Apresenta basofilia discreta, corando-se em azul claro. Ao microscópio eletrônico, o citoplasma dos linfócitos mostra-se pobre em organelas, contendo moderada quantidade de ribossomos livres. O tempo de sobrevivência dos linfócitos é muito variável. Alguns vivem apenas alguns dias, enquanto outros vivem durante muitos anos. Os monócitos são os maiores leucócitos circulantes, com diâmetro entre 15 e 22 micrômetros. Tem um núcleo ovoide, em forma de rim ou de ferradura, geralmente excêntrico e mais claro do que o dos linfócitos. O núcleo do monócito contém 2 ou 3 nucléolos, que algumas vezes podem ser vistos nos esfregaços comuns. Os monócitos do sangue representam uma fase na maturação da célula mononuclear fagocitária originada na medula óssea. Essa célula passa para o sangue, onde permanece apenas por alguns dias, e atravessando por diapedese a parede dos capilares e vênulas, penetra alguns órgãos, transformando-se em macrófagos. Assim, o monócito faz parte do sistema mononuclear fagocitário ou sistema histiocitário. As plaquetas são corpúsculos anucleados, em forma de disco, medindo cerca de 2 a 4 micrômetros de diâmetro, derivados de células gigantes da medula óssea, os megacariócitos. As plaquetas promovem a coagulação do sangue e auxiliam a reparação da parede de vasos sanguíneos, evitando perda de sangue. Normalmente, existem 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro de sangue. Esses corpúsculos permanecem no sangue por aproximadamente 10 dias. Nos esfregaços de sangue, as plaquetas tendem a aparecer em grupos, aglutinadas, como pode ser visto na imagem à direita. Na periferia da plaqueta, fazendo parte do hialômero, encontra-se o feixe marginal de microtúbulos, que contribui para manter a forma ovoide desses corpúsculos. O hialômero contém também microfilamentos de actina e moléculas de miosina, responsáveis pela contração das plaquetas. As plaquetas contêm uma camada situada por fora da membrana, rica em glicoproteínas e glicosaminoglicanos, responsável por sua adesividade. O granulômero, mais escuro, apresenta uma variedade de grânulos delimitados por membrana, algumas mitocôndrias e inclusões de glicogênio. Temos os grânulos densos ou delta, os grânulos alfa, os grânulos menores chamados grânulos lambda, que são lisossomos carregados com as enzimas usuais dessas organelas.